RBA entrevista Lígia Mendes, a servidora pública da saúde no município de São Paulo e candidata a vereadora. Boa tarde, Lígia. Boa tarde, Thiago, boa tarde aos ouvintes. É um prazer estar aqui e agradeço o convite. Lígia, a Unidade Popular conseguiu seu registro no ano passado na Justiça Eleitoral, mas ainda assim o partido vem com candidaturas pelo PSOL. Eu queria entender esse movimento, se foi uma necessidade ou uma opção estratégica. Nossos candidatos à vereança vão sair todos pela Unidade Popular. A gente debateu na nossa convenção e a gente fez uma coligação com o PSOL para a majoritária. Mas os nossos candidatos a vereadores são pela Unidade Popular. Ah, certo. E qual vai ser o número, Lígia? A gente está em pré-campanha, né? Mas o número da Unidade Popular é 80. Lídia, eu queria saber, você coloca na sua pré-campanha que os direitos humanos são o guarda-chuva aí que abarca todas as propostas da campanha, né? E esses mesmos direitos humanos são uma bandeira que vem sendo bastante atacada nesses últimos tempos. Eu queria saber qual é a importância de resgatar essa bandeira e se a saúde, por exemplo, é um desses direitos que estão incluídos nessa proposta. Para a Unidade Popular é prioritária a pauta dos direitos humanos. A gente tem 25 pontos, né, no Programa Nacional. Um deles é esse, debatendo bastante também em relação à questão da verdade, da justiça e memória. É uma luta histórica, né? A gente nunca conseguiu vencer os desafios que o povo pobre trabalhador sempre sofre de ataques contra os seus direitos. Eu sou uma servidora da saúde, né, militante do SUS, e a gente vem fazendo esse debate sempre, porque o direito à saúde, ele sempre vem sendo atacado, mesmo a gente tendo um serviço único, universal, muito importante, referência no mundo, em países da quantidade de habitantes que tem o Brasil, é sempre um esforço que o SUS se consolide e que a gente também faz essa defesa do SUS 100% público, né? Não adianta somente ser um serviço único de saúde, mas que ele seja um direito público garantido por servidores públicos, né? Que não entre a saúde também na lógica do mercado. E então é uma das nossas bandeiras prioritárias mesmo, os direitos humanos, o direito a luta antirracista, a luta das mulheres, né? A Unidade Popular é um partido que foi construído por um movimento, né, forte de mulheres do nosso partido, né? A maior parte das nossas presidentas estaduais são mulheres e não porque a gente colocou para uma questão identitária, não. A gente, nesse processo de legalização da Unidade Popular, que foi um processo de formação militante muito árduo, a gente formou nossas mulheres para ocuparem esses espaços, né? Então, a gente fala e vai fazendo na prática, né? Assim como também a participação do povo negro, né? No nosso congresso, metade do nosso povo ali eram negros, o partido tem que representar concretamente a cara do povo brasileiro. Eu queria emendar justamente nessa pergunta sobre as mulheres, né? Você destacou que elas são maioria, inclusive, das candidaturas, né, na Unidade Popular. Eu queria saber qual é o perfil dessas mulheres que você pretende representar aqui em São Paulo. A gente constrói a luta das mulheres, debatendo a realidade das mulheres trabalhadoras. Todas as mulheres sofrem violência, mas a gente avalia que a mulher trabalhadora, pobre, periférica, ela ainda sofre uma violência mais brutal, né? A nossa luta, a característica do partido é esse, né? De mulheres de trabalho de bairro, das mulheres é, de luta, né? Que são trabalhadoras, que têm seus filhos e que lutam também para ocupar os espaços de política. A Unidade Popular se esforça para garantir isso na materialidade, né? Eu tenho 2 filhos, trabalho fora, jornada 40 horas, e é um esforço coletivo mesmo. Então, de todo o partido se debruçar para que nós, mulheres, consigamos nos desenvolver, nos formarmos, construir o trabalho de base e assim ser essa escola interna para a gente, que na vida a gente já ocupa, a gente já constrói tudo, né? A gente já é mais da metade da população. O espaço de poder da política tem que expressar isso também. Então, a gente, nos nossos núcleos da Unidade Popular, a gente faz toda essa organização e esforço para formar nossas mulheres dos bairros,
das nossas jovens que estão nas escolas e com dificuldade para se formar. Então, a gente se organizar e ocupar esses espaços. Lígia, especificamente sobre a atuação no legislativo, como é que a Câmara Municipal pode colaborar para uma cidade de São Paulo mais acolhedora para as mulheres? A Câmara ela tem um importante papel de legislar, fiscalizar o executivo, né? Então, e um mandato de uma mulher, a gente avalia que ele tem, né, com essa característica, né? Porque a gente sabe que não são só as pautas identitárias que resolvem, porque senão a gente recentemente até viu o que estão fazendo com as cotas, né, raciais, enfim, esse debate. Mas o mandato de uma mulher fortalece, a gente acredita que que o mandato ele serve para fortalecer as lutas sociais, né? Então, serve para a gente fortalecer os nossos movimentos, para fiscalizar os direitos das mulheres que estão sendo atacados ou que não estão cumpridos. A gente tem legislações e que o tempo todo agora, nesse atual governo federal e até o estadual também, vem atacando avanços que as mulheres já conquistaram ao longo dos anos, e a gente precisa estar muito atento aqui no município também, avaliar essas políticas que já existem, se elas estão sendo cumpridas, e fazer um mandato combativo de resistência contra os ataques que a gente sofre, desempenhado nos hospitais municipais, né, com a destruição das autarquias, ficando uma legislação sem pé nem cabeça, ninguém sabe como isso vai ser. E são esses hospitais os de referência para as mulheres que sofrem em situação de violência, de abuso. Então, a gente precisa estar fiscalizando. Se você desmonta essa estrutura municipal, as mulheres da cidade de São Paulo vão ficar desassistidas. Então, a gente precisa fazer esse mandato e dialogar. Tem muitas mulheres que não sabem nem seus próprios direitos, né? Então, é um mandato que é para fiscalizar, mas é para formar também, para ajudar as mulheres a se organizarem, né? A principal bandeira da Unidade Popular é a construção do poder popular. E a gente acredita e trabalha diariamente para a gente formar nossas mulheres dos bairros, das ocupações, dos postos de saúde, para entender os seus direitos, se organizar e lutar. Não só para resistir, né? Porque está difícil agora, mas a gente precisa avançar. E mais difícil ainda agora para as mulheres no cenário de pandemia. Com certeza, aumentaram os números de violência, né? Aumentaram as demissões de vários setores, né? Eu trabalho com saúde do trabalhador também, então a gente vai recebendo esses relatos das mulheres que foram as primeiras a serem demitidas. No ramo de serviços foi muito grande. Na nossa cidade a gente teve uma demissão de mulheres da limpeza e conservação das escolas, dos transportes, muito alto, e essas mulheres voltam para sua casa numa situação de maior vulnerabilidade, e muitas vezes é o espaço onde elas sofrem a violência, né? E até no começo da pandemia também, né? Foi colocado nas nossas mãos exclusivamente como a solução do problema para os nossos filhos, né? De um dia para o outro, numa semana para outra já não tinha mais aula, a gente não podia mandar as crianças ficar com os avós, era o problema das mulheres resolver o cuidado e a manutenção da vida daquela família, né? Então, realmente, o direito das mulheres, o acesso, o respeito à realidade, essa dura de dupla, tripla jornada das mulheres, ela não é nem pensada, né? Nem levada em consideração. Em toda a crise, as mulheres, as crianças são os primeiros focos. E a saúde também tem um papel importante justamente nesse cenário de pandemia. Eu queria perguntar se fica mais fácil fazer a defesa da saúde pública. As pessoas estão entendendo, nesses últimos tempos, estão entendendo mais facilmente a importância do SUS, por exemplo? As pessoas entendem porque elas usam e precisam, né? A maior parte da população é SUS dependente. A gente sofreu, ainda assim, na pandemia, um ataque grande aqui na cidade de São Paulo, que foi o desmonte da vigilância em saúde, uma coisa gravíssima, né? Que foi a coordenadoria da vigilância em saúde do município que foi desmontada. Então, tem coisas que a população vê, porque é a questão do acesso, da saúde, e tem as coisas que a população às vezes não vê, que foi um ataque brutal, recente, assim, que desmantela mesmo essa questão da vigilância. Eu, que sou da saúde do trabalhador também, a área foi totalmente esvaziada. Na hora que a gente fala, olha,
os postos de trabalho têm risco para contaminação de Covid. Na hora que a gente começa a investigar as empresas, na hora que a gente começa a interditar, aí você percebe uma ação dessa do município, uma retaliação, a gente avalia, né? Quem está fazendo a fiscalização para garantir o mínimo de segurança para os trabalhadores sofre um desmonte. E então a população no geral entende a necessidade dessa saúde pública. Sempre se debate com a dificuldade do acesso, a gente tem uma cultura de saúde muito médico-centrada, ou hospital, com um hospital no centro, essa coisa da prevenção como secundária, né, ou até terciária. Mas as pessoas, então essa coisa da atenção primária ainda é muito difícil o acesso, mas as pessoas o SUS é uma das políticas mais justas que a gente tem, né? Pela universalidade. Então, é uma bandeira que a gente defende, assim, arduamente. E nos últimos 4 anos, Lídia, como que você avalia o sistema público daqui da cidade de São Paulo? O que precisa avançar? A gente aqui em São Paulo, a gente tem uma crescente terceirização da saúde, né? A gente da Unidade Popular, a gente avalia isso como uma estratégia para enfraquecimento do SUS. Né? Você terceiriza, o controle social da verba pública fica muito mais fragilizado, tem dados de que se aumenta o gasto, mas os indicadores, né, de saúde não se desenvolvem na mesma velocidade. A saúde no município, por ela ser fragmentada, cada região ter uma organização né, diferente, isso também não faz um serviço unitário que dialogue, né? Então, ele fica fragmentado. A gente avalia isso um problema grave na saúde de São Paulo, e esse é um movimento que tende a avançar. Ontem mesmo a gente estava aqui na Vila Progresso, eu moro aqui na região de Guaianazes, fazendo esse debate com a população, né? De que não é a terceirização que resolve, as coisas não são impostas de cima para baixo, a população não participa, de uma hora para outra muda o modelo de atenção e a população fica perdida. Não há, a saúde não tem conseguido, dessa forma de gestão, ajudar as pessoas a entenderem também essa questão de educação e saúde. Então, a gente tem índices ruins na cidade, né? Redução da cobertura da vacinação, as relações de trabalho também desses profissionais que trabalham, né, que são da saúde e são terceirizados, são relações mais fragilizadas, e a gente avalia que contrato não é uma política de saúde, né? Aí você paga um X números de serviço, e se a realidade muda, as OS, essas terceirizações, elas não garantem que a política também mude, né? É o que você pagou, recebeu. Se alguma coisa mudou na realidade, isso não acompanha. A gente acha isso um problema muito grave para a privatização, para enfraquecimento ou fornecimento de serviços mínimos pelo SUS, que é um plano do governo federal, né? Quais são as outras inovações que a Unidade Popular pretende trazer justamente nesse pleito de estreia? Olha, a principal bandeira da Unidade Popular é a construção do poder popular. A gente avalia que a população precisa participar da política, pode, e tem condições de participar da política de uma forma muito mais engajada, né? Essa forma que a gente vem sendo educado de que vota e que dá uma carta branca para as pessoas estarem lá e decidirem os rumos da cidade, está muito errado, né? Existe uma outra forma de fazer política e a gente precisa fortalecer, construir com conselhos realmente que deliberem, né? Que a gente também avalia que durante um tempo até as pessoas participam de alguma coisa, mas se você vê que aquilo ali, o que você fala, não realmente desenvolve uma ação concreta para o seu território, que a comunidade não debata a realidade local, as pessoas param de participar. E a gente avalia que tem que ser conselhos realmente que deliberem, que tenha verba, sim, para os territórios avaliarem, decidirem, definirem quais são as prioridades ali. Então, nossa principal bandeira, a Unidade Popular tem um programa nacional para as grandes cidades,
e a gente desmembra ele nos municípios. Então, a unidade popular é uma ferramenta de organização. Os mandatos, nossa vereância, são instrumentos para fortalecer isso. Realmente, a base é a organização e o poder popular. Isso a gente avalia como uma inovação. Perfeitamente. Conversamos com Lígia Mendes, candidata a vereadora na cidade de São Paulo. Boa sorte na jornada, Lígia. Obrigada, Tiago. Eu agradeço a oportunidade, agradeço os ouvintes, convido a conhecer a Unidade Popular, a participar dos nossos núcleos, e estamos aí para construir poder popular junto com o nosso povo e mudar esse país. Muito obrigado. Até a próxima. Até mais.